Olá! Hoje a gente tem em mãos um material que, à primeira vista, parece só um guia de estudos. O nome é Trilha para o Pastoreio da Escola Sabatina, do primeiro trimestre de 2026. Isso mesmo. E a capa já dá o tom, né? Aquela imagem de Jesus como um pastor, com um cordeiro no colo. Mas quando a gente começa a folhear, percebe que é muito mais do que isso. É um roteiro super detalhado para organizar a vida de uma comunidade. Um verdadeiro plano de ação. Exato. E aí vem a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Isso aqui é um manual para construir uma comunidade genuína, de cuidado, ou é, na verdade, uma máquina de crescimento altamente eficiente? Onde será que uma coisa termina e a outra começa? Essa é a pergunta central. E a resposta já começa na definição que o próprio documento dá de pastoreio. Não se trata da aula, do estudo em si. O pastoreio é um bloco de 15 minutos depois da lição. Ah, é um momento específico. Sim, um plano de ação. E o objetivo é duplo. Para dentro, é cuidar dos membros, ajudar no crescimento espiritual e, o que é crucial, ir atrás de quem está ausente. E para fora, é engajar todo mundo na tal roda do discipulado, que é um ciclo de ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. Certo. Mas o que chama atenção não são nem os objetivos, que são até comuns. É o método. É uma trilha, um passo a passo para cada um dos 13 sábados. Nada parece ser espontâneo. Exatamente. E o primeiro passo dessa trilha, logo no dia 3 de janeiro, me pegou de surpresa. O que foi? Não é uma oração, não é uma dinâmica de grupo. É pura administração. A primeira tarefa é: confira se todos os alunos estejam devidamente matriculados para 2026. Começa pelo básico do básico. E logo depois há a tarefa que vai se repetir toda semana. Fazer a chamada. Seja presencial ou por um quiz online. Parece meio burocrático, mas imagino que essa chamada seja a peça que bota toda a engrenagem para girar, né? É o gatilho. O fascinante aqui é que o registro de presença não é para ficar no arquivo. É para ação. É para ação imediata. A lista de presentes e ausentes da semana alimenta diretamente a tarefa seguinte, que quase sempre é a mesma: cuidar de quem não veio. Já no primeiro sábado, a instrução é: verifique quem está ausente e organize quem vai fazer uma ligação e uma visita especial para essas pessoas. E isso vai evoluindo, imagino. Vai. No dia 24 de janeiro, a linguagem já é mais direta. Delegue os alunos que irão visitar aos que estão ausentes. A palavra delegue é forte, né? Mas espera, em fevereiro a coisa fica ainda mais séria. Fica. No dia 14, a instrução é: faça uma lista de todos os ausentes e crie uma força-tarefa para que todos sejam visitados. Uma força-tarefa. Nossa, isso tem uma energia quase militar. Por um lado, demonstra um cuidado imenso. Aquela política de ninguém fica para trás. Sim. A intenção é essa. Por outro, eu fico pensando, será que isso não pode ser visto como uma invasão, uma pressão? Como será que a pessoa que só queria faltar um fim de semana recebe a notícia de que uma força-tarefa está a caminho da casa dela? É um equilíbrio delicado entre cuidado e controle. Dentro da lógica do documento, é um sistema proativo. É para evitar o que eles chamam de apostasia silenciosa, que é quando a pessoa vai se afastando aos pouquinhos. Entendi. A intenção é claramente pastoral, mas a sua percepção é válida. Dependendo da cultura do grupo, o que é para ser um abraço pode ser sentido como uma amarra. Um tempo, né? Exato. Não parece ter espaço para quem não quer ser pastoreado tão intensamente naquela semana. Ok. Então, essa primeira parte do sistema é toda voltada para manter a base unida, para não perder ninguém. Mas a máquina não para por aí. E aqui é onde fica bem interessante. A parte de fora. Isso. Ao mesmo tempo que tem esse esforço todo para segurar quem está dentro, existe um motor igualmente potente e sistemático para trazer gente de fora. É o tal do desafio missionário semanal. E a primeira abordagem, de novo, me surpreendeu. Qual foi? Orar por 3 amigos e depois ligar avisando que orou. Eu confesso que para mim seria super estranho fazer isso. É uma abordagem muito direta. É direta e já estabelece esse padrão de proatividade.
E o que a gente vê ao longo do trimestre é uma progressão muito inteligente nesses desafios. Como assim uma progressão? Eles começam com o que a gente poderia chamar de ações de baixo limiar, sabe? Para quebrar o gelo. Na semana seguinte, dia 10 de janeiro, é mandar 3 mensagens via WhatsApp. Ah, bem mais fácil. Depois, no dia 17, contar para 3 pessoas o que você aprendeu com o estudo da lição. São ações relativamente seguras. E a partir daí, a aposta vai subindo, imagino. Exato. O próximo nível é o do convite direto para eventos. No dia 24 de janeiro, convidar um amigo interessado para participar do acampamento de verão. Certo. Depois, em 7 de fevereiro, a escala aumenta. Convidar 5 amigos para a Semana Santa. Nossa. E, por fim, chegam as ações de engajamento profundo, que exigem um nível de coragem bem maior. Em 31 de janeiro, visitar um ex-adventista para orar com ele. Uau. E em 28 de fevereiro, a mais pessoal de todas, escolher um vizinho e oferecer um estudo bíblico. Sabe o que isso parece? É um funil de vendas, mas aplicado à fé. A analogia com o funil é perfeita. Do ponto de vista da estratégia. Começa com uma interação leve, uma mensagem, e gradualmente leva a pessoa a um compromisso cada vez maior. O que parece ser só uma lista de boas ações é, na verdade, uma engenharia social bem calculada. Exatamente. Eles estão diminuindo a barreira de entrada a cada passo, tornando o sim seguinte sempre um pouco mais fácil. E aí a gente volta para a nossa questão, né? Chamar de funil soa um pouco frio, meio marketing. Pois é. Será que a liderança vê assim? Ou para eles é genuinamente uma jornada espiritual que eles estão propondo? Provavelmente as duas coisas. Eles acreditam na jornada, mas usam as melhores ferramentas de estratégia que conhecem para garantir que o máximo de pessoas a complete. Para eles, não tem contradição entre fé e método. E para esse funil todo funcionar, a pessoa que é convidada precisa encontrar um ambiente acolhedor, certo? Com certeza. Não adianta convidar alguém para um lugar onde ela vai se sentir um peixe fora d'água. E o guia parece pensar nisso também. Ele fala muito sobre criar laços além do sábado de manhã. Sim, nos encontros fora do encontro ou nos PGs. Esses encontros informais são tipo a lubrificação de toda essa engrenagem. Faz sentido. É muito mais fácil aceitar um convite para um evento religioso de um amigo com quem você esteve num churrasco no fim de semana anterior. O guia sugere coisas como um pôr do sol na casa de algum aluno, ou o clássico junta-panelas da unidade, como aparece em 24 de janeiro. Ah, o clássico junta-panelas, a instituição brasileira que resolve qualquer coisa. Fico imaginando se o guia especifica quem leva o refrigerante e quem leva a farofa. Isso eles deixam para a espontaneidade. Mas falando sério, é incrível como eles usam uma ferramenta social tão comum para um objetivo estratégico. Isso torna a missão muito mais orgânica. Não é um estranho te abordando, é o seu amigo do Junta Panelas te convidando. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a comunidade é construída nesses 2 trilhos paralelos. O formal, do estudo e dos desafios, e o informal, dos laços de amizade. E com ferramentas modernas. Sim, super modernas. Em 17 de janeiro, a tarefa é faça um grupo de WhatsApp para sua unidade. E eles especificam o uso, para recados e pastoreio. E é um foco em nichos também, para ninguém se sentir invisível. Na mesma semana, sugerem combine a visitação aos idosos e doentes. Ah, que legal! E quase todo mês tem a celebração dos aniversariantes. São pequenos gestos que criam um senso de pertencimento dentro da máquina coletiva. Sabe, enquanto você fala sobre os aniversariantes e os grupos de WhatsApp, eu não consigo parar de pensar que nada disso é por acaso. Não é mesmo? Cada detalhe parece se conectar a um plano maior. Cada ligação para um ausente, cada mensagem para um amigo, cada junta-panelas. Parece que tudo está construindo um crescendo, sabe? Preparando o terreno para algo grande. E encaixa perfeitamente. Há uma sincronia total entre as atividades da pequena unidade e os grandes eventos do trimestre. A unidade local funciona como a equipe de base que prepara o campo para o grande jogo. O melhor exemplo é a Semana Santa,
que parece ser o evento principal do trimestre. A preparação não começa uma semana antes. Começa bem antes, né? Quase 2 meses antes, em 7 de fevereiro, o desafio já é orar por 5 amigos que serão convidados. Eles estão aquecendo os leads, para usar outro termo de marketing. Exato. E a mobilização se intensifica muito em março. No dia 14, a tarefa é apresente a estratégia de como será a Semana Santa. Certo. No dia 21, é ação pura. Entregue convites virtuais impressos para os alunos convidarem seus amigos e vizinhos. E o objetivo final? O objetivo final está escancarado na última semana, 28 de março. Traga seus convidados para assistir a Semana Santa e, de forma ainda mais direta, faça uma lista de possíveis batizandos. Toda a trilha do trimestre leva a esse momento. Uau! Então cada pequena tarefa semanal é um tijolo na construção desse evento. E isso provavelmente dá um senso de propósito enorme para o grupo. A sua pequena ação de mandar uma mensagem em janeiro tem um resultado visível em março. Precisamente. E para reforçar esse senso de propósito compartilhado, tem outro programa correndo em paralelo, os 50 dias de oração. Ah, é? Sim. Cada sábado tem um foco de oração diferente, alinhado aos objetivos da igreja como um todo. Eles oram pela consagração da igreja, pelo culto familiar, pelo ministério da mulher, pelos instrutores bíblicos. Entendi. E claro, o ciclo culmina com a oração pela Semana Santa. Isso responde àquela pergunta de como se mantém a motivação de um grupo pequeno, alinhando as atividades locais com os objetivos de toda a organização. A pessoa sente que não está só na sua pequena classe, mas num movimento muito maior. Exato. Então, o que tudo isso significa? Voltando à nossa pergunta inicial, este documento é um manual para uma comunidade genuína ou uma máquina de crescimento? Ao final da análise, parece que a resposta não é ou, mas e. Eu concordo. Para atingir um objetivo que é fundamentalmente humano e espiritual: pertencimento e crescimento. Sem dúvida. A trilha do pastoreio revela essa metodologia. Primeiro, a proatividade. Não esperar o problema acontecer. Segundo, a progressão no engajamento. Levar as pessoas numa jornada com passos claros. E terceiro, a sinergia. Fazer o micro, a unidade local, trabalhar em função do macro, dos grandes eventos. A filosofia por trás é que, numa comunidade que quer ser forte e crescer, a espontaneidade é bem-vinda, mas a estrutura é essencial. Nada pode ser deixado ao acaso. Mas essa engenharia toda tem um risco, não? Será que ao planejar cada passo, cada ligação, cada convite, não se acaba eliminando espaço para a espiritualidade mais autêntica, aquela que não segue um roteiro? E o que acontece com a pessoa que não se encaixa nesse molde? O introvertido que se apavora com o desafio missionário, ou a pessoa que está passando por uma crise e só queria ficar quieta no canto dela sem receber a visita da força-tarefa? Esse é o grande paradoxo. Um sistema projetado para incluir e cuidar de todos pode, por sua própria rigidez, acabar excluindo aqueles que não operam na mesma frequência. A eficiência do sistema pode ter um custo. Exato. O custo da flexibilidade humana. Se o foco se torna cumprir as tarefas da trilha a qualquer custo, fazer a visita, entregar o convite, preencher o relatório, o propósito original, que é o cuidado genuíno com o indivíduo, pode se perder. A máquina pode se tornar mais importante que a pessoa que ela deveria servir. E essa reflexão nos deixa com um pensamento final, que vale para muito além deste documento. Este guia é um exemplo fascinante de como estruturar o engajamento de um grupo. Isso nos faz pensar em qualquer organização, seja uma igreja, uma empresa, um clube social, qual é o equilíbrio ideal entre um planejamento tão meticuloso que busca garantir que metas sejam atingidas e que ninguém se perca, e o espaço vital para a bagunça criativa, para as conexões que nascem sem planejamento e para a simples e humana espontaneidade.